Bem-vindo. Amém. Olá, bem-vindo. Deus te abençoe. Estamos juntos mais uma vez para buscar a presença do nosso Senhor Deus, Jesus Cristo. Nós estamos vivendo tempos tão turbulentos, não é? Tempo de incerteza, tempo de aflição. Eu tenho recebido vídeos e mensagens de pessoas queridas do Brasil e de fora do Brasil. Hoje mesmo recebi um vídeo inquietante de Portugal, mas de algo que está acontecendo na Austrália. Muita violência contra a população, pessoas sendo obrigadas a tomar medidas radicais, medidas drásticas. Inclusive um vídeo que eu recebi da Austrália, de que estão começando a querer aplicar chips nas pessoas, microchips. Não vai ser mais monitorado pelo celular para saber onde as pessoas estão, como já acontece aqui no Brasil, como esse 5G vai fazer. Agora microchips. Isso tudo me faz lembrar da palavra de Deus, que a palavra de Deus fala sobre uma marca que as pessoas vão receber nos últimos tempos. Meu assunto não vai ser sobre Apocalipse. Eu vou preparar até um estudo sobre Apocalipse, que vários têm me pedido, só para mostrar os sinais dos tempos, e depois cada um julga se é pertinente ou não. Mas o fato é que Deus tem mostrado muitas coisas na Bíblia que parece que estão se cumprindo. Mas, sabe, nessa aflição toda, nessa tribulação, eu me lembrei de um cântico que nós cantávamos quando, no começo da minha fé cristã, eu fui regente do coral da nossa igreja. A nossa igreja tinha cerca de 200, 250 pessoas, e eu não era nem pastor, eu era recém-convertido, e eu era regente do coral. E este cântico é um dos cânticos que o coral cantava. E quando Jesus veio à Terra, quando Jesus esteve em Israel, em Jerusalém, no seu curto ministério, era um tempo turbulento também. Israel estava subjugado por Roma, o Império Romano. As pessoas eram oprimidas, não tinham total liberdade. Eles eram obrigados a pagar impostos altíssimos, impostos para Roma. E era um tempo de muita pobreza, muita miséria, muitas doenças. E Jesus Cristo, quando veio, ele pregou o reino dos céus. Ele falou de Deus, falou do amor de Deus, falou da esperança do Senhor. Ele curou, libertou pessoas, mas ele não confrontou o imperador romano, ele não fez nenhum levante social, popular. Ele veio falar do reino dos céus. Então é o que eu quero fazer aqui, eu quero trazer sempre nesse canal aqui mensagem de esperança, trazer memória às coisas que nos trazem esperança. Tá bem? Eu sempre digo que nós temos que ter os pés na terra, a cabeça no reino dos céus. Eu tenho acompanhado a situação econômica, política do nosso país e do mundo, mas o nosso espaço aqui é para trazer esperança, assim como Jesus Cristo veio no meio de uma época difícil. Aliás, a humanidade sempre esteve em dificuldades, né? E ele veio para trazer palavras de vida eterna, de esperança. E este cântico aqui, este cântico fala de quando Jesus estava no mar, no barco, e as ondas se levantaram, a tempestade, o barco ia naufragando, e os discípulos falaram: Senhor, o Senhor não se importa? Faça algo. E Deus manda que o mar e o vento sosseguem. Ele fala: todos ouvem e obedecem a minha voz, sossegai, sossegai. Eu quero colocar esse cântico para nós meditarmos e prepararmos nosso coração para entrarmos em espírito no reino dos céus. Amém? Sossegai, este cântico. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor.
vida que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Jesus falando. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, Sossegai. Jesus está com você. conosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir de ondas do mal que me encobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem Jesus falando. ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, Todos ouvem o mandar de Jesus. Esse é o nome acima de todo nome. Ele é o Senhor do céu e da terra. Todo poder foi dado a Ele. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu me coloco agora em concordância com os meus irmãos em todo o mundo. Pai, nós estamos unidos agora, Senhor, em fé em Ti, que é o nosso Salvador. E eu te peço, Pai, traz uma palavra de renovo, de esperança para cada um agora, Senhor. Leva a Tua paz a cada coração, a cada família, a cada lar aqui representado, Senhor. Seja feita a Tua vontade, Senhor, aqui na terra como é feita no céu. Em nome de Jesus, eu oro, Pai. Amém. Amém. Uma saudação amorosa a todos os meus irmãos, meus amigos. Várias cidades do Brasil têm acompanhado essa live. Várias cidades do Brasil. Deus te abençoe. Além dos irmãos de outros países, eu tenho citado sempre alguns países. E eu fiquei muito feliz também de saber que tem irmãos da Bolívia, do Peru, acompanhando. Eu espero que vocês compreendam o português, que eu consiga falar com clareza e despacio, para me compreendam. Deus abençoe. Pedir ao Senhor que revele uma palavra santa agora. Antes eu quero só reforçar um aviso, um pedido para você que é da Igreja Ágape aqui de Ubatuba,
que lembre-se de sempre na semana passar lá na igreja para deixar o seu dízimo, a sua oferta. Nós estamos nas casas, mas a igreja continua viva com os seus custos. Não sei se vocês sabem, mas mais de 20 famílias dependem da igreja, porque trabalham lá, mais de 20 trabalhadores, além dos pastores e famílias de pastores que nós sustentamos fora de Ubatuba, de outras cidades do Brasil e fora do Brasil também. Amém? Nosso compromisso é com o Senhor, mas essa renda é revertida para a obra do Senhor e para todos aqueles que trabalham na obra. Amém? Deus te abençoe grandemente. Também, lembrando dos alimentos do... Eu tenho que... Aqui. Lembrando dos alimentos do projeto Ágape Solidário, nós continuamos oferecendo muitas cestas básicas. Ainda hoje uma pessoa entrou em contato comigo, toda semana alguém entra em contato comigo, com a igreja. Então lembre-se, tá bom, também de passar na igreja e deixar alguns alimentos para nós continuarmos provendo as cestas básicas para as famílias que estão com necessidade nessa época. Amém? Deus te abençoe. Vamos à palavra do Senhor. Eu quero falar alguma coisa sobre semeadura e colheita. É um princípio do mundo físico, mas também do mundo espiritual. O que o homem semeia, o homem colhe. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor Deus no Salmo 126. Quando você abre a sua Bíblia no meio, você geralmente cai em Salmos. Salmo 126. É um salmo curto, nós vamos lê-lo. Salmo 126. Amém? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Este salmo fala do retorno do povo de Israel a Israel, quando eles voltaram a Sião. Sião é Jerusalém. Quando eles voltaram depois dos 70 anos de exílio, de cativeiro na Babilônia. Eles voltaram de maneira milagrosa, maravilhosa, porque Deus tocou no coração do rei para que permitisse que o povo de Israel voltasse. Eles voltaram em 3 grandes levas em anos subsequentes, não seguidos, mas em anos seguintes, voltaram a Israel. E esse cântico fala disso, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, era como um sonho, né? A nossa boca se encheu de riso, de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a eles. Olha só, as nações, as pessoas falam que Deus fez por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Eu quero fazer aqui um paralelo, uma comparação. Quando nós conhecemos a Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, é maravilhoso. Nós ficamos como os que sonham. A nossa boca se enche de riso, de cânticos, de alegria. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu conheci Jesus Cristo, entreguei minha vida a Ele com 20 anos de idade. É algo novo, é algo maravilhoso. Você descobre um mundo novo. Você se sente mais leve, você sente paz, você tem esperança. A vida parece que tem um sentido. Eu tive a graça de Deus de conhecê-lo, de conhecer Jesus Cristo cedo, né, com 20 anos de idade. E então eu comecei a me maravilhar com cânticos, como esse cântico que eu coloquei, é um cântico da minha época, da harpa cristã, e é tudo tão maravilhoso quando você
entrega a vida para Jesus Cristo, nós falamos de você se converte a Cristo, um mundo novo começa. É algo maravilhoso. Mas logo, depois de um tempo, você percebe que a realidade continua real e dura. As coisas continuam, o mundo continua como sempre foi. Você mudou. Você tem agora mais paz, você tem mais humildade, você aprende a perdoar, você fica mais paciente, mais bondoso. Esses são os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Mas você percebe que o mundo continua mal, injustiças, agressividade, violência, continua. As pessoas querem levar vantagem, e aí isso é um pouco chocante. Esse salmo, vamos voltar aqui para o Salmo 126, o verso 4. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Tem uma outra versão da Bíblia que diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. As correntes do sul, as torrentes do Neguebe. O Neguebe é um deserto que fica ao sul de Israel, ao sul de Judá. Por isso as correntes do sul, é o deserto do Neguebe. Ele é deserto mesmo. E quando você passa por lá, você vê leitos secos de rio. Rios, você vê a marca na areia, rios caudalosos, rios grandes, largos, mas secos, totalmente secos. E na época da chuva, basicamente chove uma vez por ano em Israel. Na época da chuva, a chuva nas montanhas traz torrentes, enxurradas. E aquele rio seco, em um instante, ela se torna um rio vivo. E aqui Israel fala: Senhor, olha, restaura a nossa sorte, né? Restaura a nossa vida como as torrentes do Neguebe, faz fluir vida novamente. Por quê? Porque quando eles voltaram para Israel, depois de 70 anos no exílio, eles encontraram uma terra arrasada, terra devastada. Não tinha mais campos férteis, não tinha mais as vinhas, as oliveiras, não tinha mais os rebanhos, as cidades destruídas, Jerusalém destruída, as muralhas destruídas, o templo destruído, terra arrasada. E eles chegam naquela dura realidade. Eles saíram do exílio na Babilônia e voltaram aquela viagem longa de meses, cantando, rindo, se alegrando como os que sonham, mas quando eles chegam, eles enfrentam a dura realidade de uma terra devastada. E eles falam: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Restaura, Senhor. E sabe, depois de um tempo que você tem Jesus Cristo e você tem essa alegria e essa nova vida, você percebe que todos os anos que você passou sem conhecer o Senhor Deus, muitas vezes deixaram na sua vida uma terra devastada, não é? Muitas vezes relacionamentos familiares foram quebrados por intransigência, por falta de perdão. Muitas vezes relacionamentos, até casamentos foram destruídos, pais e filhos separados, irmãos separados. Você é uma nova criatura, você está alegre, mas você chega e encontra, você vê que as coisas lá fora continuam iguais, não é? Às vezes você agora tem que lidar com problemas financeiros, pela maneira desregrada como você vivia, talvez por vícios, por gastos desordenados, com noitadas, com vícios mesmo. Você pode ter problemas de saúde,
todo aquele tempo que você viveu sem conhecer Jesus Cristo, sem desfrutar da paz e da vida abundante que Jesus tem, então você percebe que isso tudo está ali, né? É uma realidade, é uma dura realidade. O mundo continua ali, assim como Israel falou. E então vamos agora para o verso 5, tá bem? Do Salmo 126, 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, a sua colheita. Os que semeiam chorando, colherão com alegria. Israel percebeu que eles estão de volta à sua terra, estão de volta à sua pátria, estão de volta à sua casa, mas eles vão ter que reconstruir tudo, vão ter que semear para colher. É um princípio. Sabe, Jesus Cristo falou, neste mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e estou com vocês todos os dias. Esse princípio, ele permeia toda a palavra de Deus, ele nos mostra que as coisas não vão cair do céu para nós, é ação e reação, são consequências. Eu quero pedir para você abrir comigo a palavra lá em Números no capítulo 33, Números 33, no verso 50 até o 53. Aqui também fala de uma outra saída para a liberdade. Israel foi liberto do Egito, dessa feita depois de 400 anos de escravidão. Atravessaram o deserto, ficaram 39 anos rodando no deserto, e no 40º ano eles entraram na terra prometida. Deus havia prometido uma terra boa, que mana leite e mel, e eles voltaram para Israel, depois de 400 anos de escravidão no Egito. Mas olha o que Deus fala para eles através de Moisés. Números 33, 50. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo, eles estão para entrar na terra prometida. E Deus diz assim, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras, ídolos, imagens, deuses. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. O que são altos? Era costume. Todos os outeiros, os montes, todos os lugares altos, ali eram colocados ídolos, amuletos, deuses nos lugares altos. Então Deus fala, olha, tirem isso, desfaçam, vocês não têm que ter outros deuses além de mim. Lembra quando Deus dá os 10 mandamentos, que é o resumo de todos os mandamentos, ele fala, não terás outros deuses além de mim, não fareis imagens de escultura, de nada que está no céu, na terra, nem debaixo da terra. Eu sou o Senhor, vosso Deus. No verso 53, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. A verdade é que quando eles chegam na terra prometida, havia moradores na terra. Naqueles 400 anos, povos entraram e habitaram a terra. 400 anos antes eles moravam lá. O Jacó e os seus filhos, ali era a terra deles. Mas ficaram 400 anos fora. Quando eles voltaram, nações habitavam a região de Israel com seus deuses. E Deus fala, olha, vocês devem expulsem os moradores, tirem todos os moradores dessa terra, é sua, eu dei para vocês. Ou seja, vocês vão ter que brigar pela sua terra. Vocês vão ter que lutar pela sua terra. E tirem todos os deuses. Uma coisa que Deus não abre mão, sabe? É da sua glória. Ele é o único Deus. Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim.
eu aprendi um caminho muito democrático, que falava que assim como todos os caminhos levam a Roma, naquele ditado, todos os caminhos levam a Deus. O importante é a bondade, o amor, a boa intenção. Mas Deus fala, não, eu sou Deus, só tem um Deus, sou eu. Eu enviei Jesus Cristo. Eu quero ser o seu Deus, o seu Senhor. Não tem outros deuses diante de mim. Viu? Por isso que Deus fala, tirem todos os ídolos, desfaçam todos os lugares altos, expulsem os moradores da terra, não se contaminem espiritualmente e conquistem a terra. Teria que haver uma luta para conquistar a terra. Eu quero até pedir para você, eu vou ler um texto aqui, que é bom você manusear a Bíblia, amém? Em 2 Crônicas 20. 2 Crônicas 20, verso 33. 2 Crônicas 20, 33. Numa outra época da vida de Israel, muito depois, né? 2 Crônicas 20, 33 diz assim: Contudo, os altos não se tiraram, os lugares altos. Novamente havia lugares altos com deuses e amuletos e ídolos. Os altos não se tiraram porque o povo não tinha ainda preparado o coração para com o Deus de seus pais. Na época do rei Josafá. O povo ainda não tinha preparado seu coração para com o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ainda havia lugares altos, ainda havia ídolos, ainda havia deuses. Bem, eu quero falar para você, Deus ama todas as pessoas, Deus é bom, mas Ele é único, Ele é Senhor e Ele não abre mão da sua glória. Jesus Cristo é o caminho, amém? Voltando ao ponto, assim como Israel, ao voltar para casa, né, depois da escravidão no Egito, eles tiveram que lutar para reconquistar a terra. Também quando eles voltaram depois da Babilônia, depois de 70 anos de escravidão, eles tiveram que reconstruir a sua nação, voltar a plantar para poder colher, construíram o templo de novo, o segundo templo, reconstruíram as muralhas de Jerusalém. Assim também é a nossa vida. Você tem Cristo, você é uma nova criatura. Você tem uma nova força, você tem uma nova esperança, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Mas você vai ter que se esforçar, vai ter que lutar, vai ter que trabalhar, vai ter que perseverar. Deus vai te ajudar a restaurar o que foi perdido, restaurar a família, restaurar os seus bens, restaurar a tua saúde. Deus vai te ajudar a restaurar a tua esperança e renovar os teus sonhos, não importa a idade que você tem. Deus restaura os sonhos com qualquer idade. A gente vê isso com Moisés, vê com Abraão, com todos eles. Não tem idade. Amém? E sabe como Ele faz isso para nós? Com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, que habita em nós. No dia que você entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo veio habitar em você, e Ele está com você, e Ele é o ajudador. Ele é o ajudador. Vamos ler aqui Romanos 8, 25. Romanos 8, 25. Fala do Espírito Santo de Deus. Romanos 8, 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Você ainda não vê a tua salvação, não vemos ainda a vida eterna. Na nossa própria vida física, muitas coisas ainda estão a ser restauradas, né? Estão em processo de restauração. Mas tudo bem, se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito Santo, nos ajuda nas nossas fraquezas. Romanos 8, 26. O Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, que é Deus, sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele, o Espírito Santo, que, segundo Deus, intercede pelos santos. Esses gemidos inexprimíveis e essa intercessão do Espírito Santo é ensinada na Bíblia.
é a oração em línguas, é pelo batismo do Espírito Santo. É quando eu oro assim, para você que não está acostumado a essa loucura. Entre os católicos, há os católicos carismáticos, que eles recebem o batismo do Espírito Santo, eles também oram em línguas, como os evangélicos pentecostais oram em línguas. Isso é um dom do Espírito Santo. E você ora com gemidos inexprimíveis e ora em outras línguas, e o Espírito Santo intercede por nós, porque não sabemos o que pedir, como convém. Há momentos em que as palavras não expressam, e aí quando você ora em línguas, o Espírito Santo intercede por você. Isso é sobrenatural. Se você quiser, se você pedir, você recebe. Em nome de Jesus Cristo, assim que nós pudermos voltar a congregar e que seja logo, faremos reuniões para a busca do Espírito Santo. Nesses dias nós precisamos mais do que nunca do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, Deus seja louvado. O Espírito Santo, ele habita em você. Você já tem o Espírito Santo. E quando nós pedimos, o Espírito Santo vem e nos enche com a sua presença. Aleluia. Mas o fato então é esse, é que o Espírito Santo que habita em você, ele vai te ajudar a cada dia a ter fé, a ter esperança, a ter paciência, a orar pela sua família, pela restauração, a orar por aquele ente querido que você tem que está ainda preso nas drogas ou preso no álcool. Intercede, ora, clama, clama. Deus fala que é muito eficaz a súplica do justo. E é interessante quando ele fala que nós não sabemos pedir como convém. Eu sei de um testemunho, de um relato. Há muitos anos, havia um grupo de oração e aquelas pessoas estavam orando e de repente uma das pessoas teve uma hemorragia nasal, uma rinorragia, começou a sangrar pelo nariz. E eles orando, para essa hemorragia, cessa em nome de Jesus, para, Senhor, para, em nome de Jesus, cessa. E não parava a hemorragia. Até que alguém teve o bom senso. Não que orar não seja bom senso, mas às vezes a gente não sabe orar como convém. Pediam para parar a hemorragia. Alguém chamou a emergência. Veio a emergência, veio a ambulância. Graças a Deus a pessoa foi atendida a tempo. E sabe, ele tinha, nos exames, essa pessoa tinha um aneurisma cerebral. O aneurisma é um ponto fraco na parede de uma artéria, que se aumenta a pressão, aquele ponto fraco na parede da artéria rompe e acontece o AVC, o acidente vascular cerebral, que é seríssimo. Pode causar morte, causar paralisia. E aquela senhora, quando teve a hemorragia, foi um escape, foi um livramento. Para o aumento de pressão no cérebro, rompeu um vaso nasal, ao invés de romper o aneurisma que ela tinha. E a pessoa foi salva. Imagina, se para a hemorragia, se parasse a hemorragia, aumentava a pressão no cérebro, ela teria um AVC. Eu recebi isso como um fato verdadeiro, não sei se é verídico ou não. Mas o fato é que se expressa que às vezes nós não sabemos orar como convém. O que fazer então? Ou você ora em línguas, o Espírito Santo vai interceder por você, e como diz a Bíblia, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é o Espírito que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então daí eu vou estar orando segundo a vontade de Deus, através do Espírito Santo. Ou, se você não tem ainda o dom de línguas, ou mesmo que tenha, uma oração muito segura a ser feita é: Pai, seja feita a tua vontade, Senhor. Pai, seja feita a tua vontade, Senhor. A vontade do Pai é perfeita, é melhor do que a nossa. Então, se você tiver dúvida de alguma coisa que você está pedindo, eu quero muito mudar de cidade, eu quero muito mudar de país, eu quero muito comprar essa casa, não sei. Mas se está na dúvida, Pai, seja feita a tua vontade, Pai. Me dá os teus sinais, mas seja feita a tua vontade em nome de Jesus Cristo. Sempre ora em nome de Jesus. Por quê? Jesus Cristo ensinou: tudo que você pedir ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, 13. Então ore sempre em nome de Jesus. Amém? Para completar, para encerrar essa breve palavra, essa meditação,
tudo que nós semeamos, nós colhemos. Assim como a palavra fala lá no Salmo 126, 5, aqueles que semeiam com lágrimas ceifarão com alegria. Eu vou ler Gálatas. Você está em Romanos, vai um pouquinho mais para frente. Gálatas 6, do 7 ao 9. Gálatas 6, do 7 ao 9. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tem uma outra versão da Bíblia que fala de Deus não se zomba. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, das coisas terrenas, carnais. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Façamos o bem a todos, enquanto temos tempo. Enquanto você tem tempo de vida, enquanto você tem saúde, trabalhe. E também enquanto há condições no mundo. Jesus Cristo falou, olha, trabalhem enquanto é dia, virá a noite quando ninguém poderá trabalhar. O que nós devemos semear? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Aquele que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará vida eterna. Amém? Assim seja. Os dias são maus, as pessoas são duras, são arrogantes, são violentas. Há muita coisa errada no mundo. Mas Jesus veio para falar do reino dos céus, para trazer paz e esperança. Eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. A minha paz vos dou. Eu me canso de repetir essas palavras, porque são salvação para nós. Então, qual é o nosso papel como cristãos? Como aqueles que têm o Espírito Santo, como aqueles que são os despenseiros dos mistérios de Deus. Qual é o nosso bem? Façamos o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Não retribua o mal com o mal, retribua o mal com o bem. Amém? Deus que tudo vê, Ele é o justo juiz. Ele tem preparado com a sua justiça o que cada um semeia, cada um vai colher. E Deus é tão bondoso e tão misericordioso que mesmo a pior pessoa do mundo, se ainda em vida, ele consegue se arrepender, pedir perdão a Deus, entregar sua vida para Jesus Cristo, ele é salvo. Ele é salvo. Amém? Eu quero completar com Apocalipse, mas eu quero ir lá para o finzinho de Apocalipse. Apocalipse 22. Último capítulo de Apocalipse, 22. Vamos ler esse último texto, Apocalipse 22, 10. 22, 10. O Senhor falando com o apóstolo João, que está escrevendo o Apocalipse, e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Veja, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, até o fim, quem é justo, continue sendo justo. Quem é santo, continue sendo santo. Porque quem está fazendo injustiça ou está se sujando, vai continuar se sujando até o fim. Eis que cedo venho, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Não erreis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso mesmo colherá. Então não adianta você ficar enervado, entrar na carne quando você vê injustiças e violências acontecendo, porque vão acontecer, infelizmente. Deus fala que no fim dos tempos a tendência é que as coisas vão piorando mais ainda. Mas você que é santo, continue se santificando. Você que é justo, continue sendo justo. Você que é bom, continue sendo bom. Porque Jesus vem.
e quando Ele vier, Ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Se eu partir antes que Ele venha, minha vida já está nas mãos dEle, e eu tenho a salvação por ter entregue a minha vida para Ele. Se Ele vier antes da minha partida, de todo jeito, Ele vem e traz o galardão a cada um segundo as suas obras. Então, povo de Deus, continue firme, continue com fé. Vamos continuar levando essa palavra de salvação, de esperança para quem não conhece ainda, porque Deus ama todos, Deus espera que todos se salvem. Essa é a vontade do Pai. E para você e para mim, mesmo no meio de turbulência, mesmo no meio de dias maus, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Assim como Jesus podia dormir no meio da tempestade, Ele está com você e Ele vai te ajudar a descansar, a encontrar paz. E pela sua oração e pela sua fé, Deus vai mudando as circunstâncias para que todas as promessas se cumpram. E uma das promessas mais lindas e verdadeiras dele é assim: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua família. Amém? Deus te abençoe. Eu quero colocar aqui um cântico lindo para nós estarmos adorando o Senhor, e eu vou fazer uma oração. Amém? Esse cântico fala do sangue de Jesus Cristo. O sangue que foi derramado na cruz e comprou a nossa vida. O sangue de Jesus. E nós vamos orar. Shalom, povo de Deus. É Jesus Cristo que nos dá força, nos dá resiliência para sempre seguir adiante. Amém? Eu quero compartilhar com você, muitos têm perguntado como está a pastora Kátia, minha esposa, depois daquele grande susto no coração. Depois da alta hospitalar, os médicos pediram que fosse feito ainda mais alguns exames do coração, e um deles é um teste ergométrico na esteira. E nós fizemos esse exame agora, nesta semana, em São José dos Campos. E a Kátia está boa. Temos caminhado junto e ela não sentiu mais nada. O teste ergométrico deu normal. Deus fez um milagre. A gente tem um eletro antes e depois. Esse é o Senhor Deus. Esse é o Senhor Deus. Esse é o nosso Pai querido. Amém? Pai, eu te peço em nome de Jesus que a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor, entre agora em cada lar, Senhor. Que o Senhor Deus te livre de todo mal. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo essa virose. Que você seja coberto pelo sangue de Jesus Cristo e protegido, em nome de Jesus, você e a sua família. Eu repreendo também e cancelo todo ataque emocional que tem bombardeado a sua mente com notícias, com más notícias. Eu profetizo vida em abundância, eu profetizo paz, que a tua mente seja filtrada pela palavra de Deus,
e que você veja todas as coisas com a ótica do Senhor, que Ele renova a esperança a cada manhã, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, que o Senhor Deus, o Eterno, fortaleça a tua saúde física, a tua saúde emocional e a tua vida espiritual. Não tenha outros deuses, não confie em mais ninguém além do Senhor Deus, Pai de Jesus Cristo. Coloca a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e mais Ele fará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você é livre em Cristo Jesus. E logo voltaremos a estar juntos adorando o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Não vejo a hora de poder voltar a viajar para visitar os meus irmãos de outras cidades do Brasil e fora do Brasil. Se o Senhor permitir, logo estaremos juntos. Shalom. Shalom. Deus te abençoe. Não dá vontade de parar esse cântico, né? Shalom.